Bom dia a todos. Quero iniciar minha fala voltando a algumas questões da sessão passada. Inclusive, quero agradecer aí algumas pessoas que se manifestaram com relação à minha posição, aos projetos apresentados aqui pelo prefeito Isaías na criação dos cargos na área da educação, na área da infraestrutura e a criação da nova Secretaria de Mobilidade Urbana. As pessoas compreenderam que o meu posicionamento naquele instante, ele não tinha o objetivo, logicamente, de impedir a construção dessa nova estrutura, até porque, como eu disse, é necessário que o prefeito tenha uma estrutura de apoio para que ele possa governar a cidade. Os meus questionamentos, na verdade, só foram em função de incompatibilidades que eu observei de cargos que exigiam uma escolaridade maior para salários menores e o contrário também. Então, eu acho que esse projeto, de fato, ele está equivocado, pode vir a dar problema com o tempo, mas, enfim, foi aprovado por essa casa e a gente tem que respeitar. A outra questão que eu coloco é que talvez perdemos a oportunidade de fato, fazermos uma reforma que pudesse garantir para os próximos governos a construção de pessoas, a colocação de pessoas que realmente tivessem qualificação para poder ajudar a administrar a cidade. E o que se percebeu foi que alguns cargos foram criados para algumas pessoas que já estavam pré-determinadas para ocupar. Ou seja, eu criei um cargo para aquela pessoa. E eu acho que aí está equivocado. Acho que eu falei. Não adianta a gente querer voltar no passado e dizer que estava errado. Nós tivemos a oportunidade de consertar. Por isso eu pedi, naquela oportunidade, a prorrogação. Com relação à criação da Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente já percebeu aí a primeira baixa do governo. O diretor de trânsito parece-me que teve alguns problemas com o novo secretário e, logicamente, que deixou o cargo. Isso acontece por quê? Porque as nomeações, muitas vezes, são feitas por critérios políticos, que é normal. Isso não está errado, gente. Não adianta a gente ficar aqui agora querendo levantar uma bandeira de moralidade. Os cargos de confiança são para pessoas que, de fato, têm compromisso com o prefeito, conhecem o projeto do prefeito e devem estar lá ocupando esses cargos porque ajudaram a construir esse projeto. Porém, existem cargos que são cargos técnicos, que as pessoas precisam ter um mínimo de embasamento para que possam ocupá-los. E aí, nomeou-se antes e depois criou-se essa incompatibilidade, e isso vai acontecer também, essa não é a primeira e não vai ser a última. Porque nós sabemos que muitas pessoas adentraram o governo sem ter nenhum tipo de conhecimento, e a hora que perceberem que o cargo exige um pouco mais, ou acabarão deixando, ou acabarão não cumprindo à risca aquilo que foi determinado. Mas, enfim, esse é um problema, como eu disse. Nós tivemos a oportunidade de corrigir, não aproveitamos, espero que a gente faça com o tempo. A outra questão que eu colocava, inclusive, foi levantada aqui pelo vereador Valmir. Uma discordância que eu tenho, e que o governo ao qual eu fiz parte, eu debati muito, tentei mudar, não consegui, porque nós não fizemos nenhuma reforma, é justamente a questão das subprefeituras, Valmir. Eu não concordo que as duas subprefeituras sejam subordinadas ao secretário de governo. A Secretaria de Governo é uma secretaria de relacionamento político e social, ou seja, com as entidades de classe do município. E você colocar as subprefeituras que prestam um serviço, basicamente, de serviço, ou seja, de limpeza, de manutenção, você colocar elas dentro de uma Secretaria de Governo, fica até difícil para você justificar, inclusive, por exemplo, a compra de materiais, a compra de equipamentos. E o orçamento da Secretaria de Governo é infinitamente menor do que a Secretaria de Infraestrutura. A Secretaria de Infraestrutura tem tudo a ver com as duas secretarias, com as duas subprefeituras. Portanto, eu achava que seria também a oportunidade de a gente consertar esse erro. Porque eu fui subprefeito de São Silvestre e sei o quanto é difícil para o subprefeito, e acredito que o Zé Maria vai ter essa dificuldade por conta de ser vinculado ao secretário de governo. Normalmente, o secretário de governo não entende nada de serviço, e quando a gente vai falar com ele, ele pouco dá atenção.
Ainda que eu não possa reclamar dos secretários que eu tive, mas é difícil, porque eles têm outros a fazer. Já a Secretaria de Infraestrutura é exatamente o serviço que a gente presta lá, que é limpeza de boca de lobo, corte de grama, limpeza de córrego e tudo mais. Eu acho que tivemos essa oportunidade e não corrigimos. Inclusive, pelo que eu sei, me corrija aí, presidente, se eu estiver errado, os subprefeitos não foram nomeados. Porque aquele projeto, como eu disse no momento, não ia resolver o problema das subprefeituras, porque eles não pertencem à Secretaria de Infraestrutura. Então, pouco adiantou também todo aquele esforço que nós fizemos aí. Mas, enfim, é só o começo. Eu acho que a gente tem que dar tempo, sim, ao governo. O Aderbal colocou muito bem, Aderbal. Eu tive essa questão do cemitério também. No começo do ano estive lá, o cemitério estava muito feio, e eu até comentei com os padres que estavam lá, porque era o enterro de uma pessoa ligada à Igreja Católica. Eu falei para eles que a gente tinha que dar um tempo para o prefeito, porque aquilo não era culpa dele, porque, na verdade, tinha virado o governo e eu tinha certeza que ele ia corrigir, assim como corrigiu. Tive lá também, vi, realmente está ficando um trabalho muito bacana lá, merecido para as pessoas que o visitam. Até brinquei com o Paulinho, É um lugar bom para visitar, não para a gente morar, Mas, enfim, agora eu quero falar um pouco mais sobre a conjuntura nacional. As pessoas também às vezes me perguntam, Arildo, por que você fala muito do governo federal, do governo estadual? Eu falei, porque na verdade o município ele tem um âmbito até restrito. Porque quando a gente fala das grandes mudanças, elas acontecem no âmbito federal, no âmbito municipal, no âmbito estadual. E nós estamos passando por um momento muito difícil na nossa vida, em que nós estamos vendo aí uma confusão muito grande lá no Congresso Nacional, em que a gente percebe-se hoje, e aí alguém pode falar que é choro de perdedor, desse movimento que aconteceu desde 2014 para cá, quando a Dilma foi eleita presidente. A Dilma não conseguiu governar, porque o Aécio, assim que ele perdeu o governo, ele iniciou uma batalha para poder realmente não deixar ela trabalhar. Nós estamos pagando um preço hoje. Mas o pior de tudo isso é que essa figura, Aécio Neves, que é do PSDB, a gente não pode deixar de falar, porque, infelizmente, a mídia, quando era do PT, ela fazia questão de falar 10 vezes que era do PT. Mas quando é dos outros partidos, parece que é muito rápido. Mas na sessão que vem eu vou estar mostrando aqui um vídeo onde fala muito da história desse homem, desse senador, que não tem honra nenhuma, porque a história desse cara, ela se confunde realmente com a história de corrupção do nosso país. Um playboy que nunca esquentou muita cabeça com o povo, que era governador de Minas, mas morava no Rio de Janeiro, Passava 90% do tempo dele no Rio de Janeiro, nas baladas. E muito pouco se falou. Parece-me que agora as coisas estão vindo à tona. Então eu queria colocar o primeiro slide aí, fazendo favor. Essa é só uma manchete que saiu essa semana. O senador ele é citado várias vezes, é acusado inclusive por pessoas que trabalharam com ele. Mas parece que a Globo, outras emissoras aí, não dão muita atenção. A Record foi a única que fez uma matéria, e eu vou apresentar isso na próxima sessão, da história desse rapaz que tem um envolvimento muito grande com corrupção, inclusive com tráfico de drogas, aqui no nosso país. Mas, infelizmente, a proteção da justiça seletiva que existe nesse país, ela acaba estourando sempre no colo dos mais fracos. Às vezes as pessoas perguntam, mas o que eu tenho a ver com isso? Vocês já ouviram aquela historiazinha do rato, que o dono da fazenda colocou uma ratoeira e ele ficou preocupado, porque era para pegar ele. E ele foi e conversou com a galinha, e a galinha falou, mas a ratoeira não tem nada a ver comigo. Foi lá, falou com o porquinho falou, mas também não tem nada a ver comigo. Foi lá, falou com o boi falou, também não tem nada a ver comigo. O que aconteceu? Entrou uma cobra dentro da casa desse fazendeiro e desarmou a ratoeira. E o fazendeiro, achando que tinha pegado o rato, foi lá, a cobra picou ele. Quando a cobra picou ele, ele ficou doente. E para se tratar, o que ele fez? Ele tinha que comer canja de galinha. Quem que morreu primeiro? A galinha. Depois, muitos parentes foram visitar esse fazendeiro. E aí mataram o porco para fazer comida, para poder alimentar as pessoas que iam. E por final, o fazendeiro se salvou, e para comemorar, mataram o boi para fazer um churrasco. Ou seja, acabou morrendo todo mundo. É mais ou menos o que acontece com a gente aqui em Jacareí. Às vezes a gente não dá muita atenção ao que está acontecendo lá,
e acha que o problema nosso se resolve somente entre os vereadores e os prefeitos. Aliás, os vereadores são as pessoas mais cobradas do município. Ninguém cobra deputado, ninguém cobra deputado federal, muito menos senador. Mas são eles que mudam as nossas vidas. Como disse muito bem o Aderbal, ano que vem tem eleição. E se a gente não estiver atento a essas coisas que estão acontecendo, esse pessoal vai voltar. Hoje eu ouvi o Paulinho da Força falando sobre a reforma da Previdência. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, não, mas a gente não pode votar isso porque ano que vem tem eleição. A gente não pode votar porque daí o povo não vai votar na gente. Ou seja, a preocupação deles é simplesmente em se manter lá no poder. Então, quando estiver perto da eleição, eles vão fazer tudo bonitinho. Quando acabar a eleição, eles forem eleitos, vai voltar tudo a mesma coisa. Só um minutinho, só colocar o último slide. Só queria fazer aqui uma menção, parabenizar aqui o pastor Luciano, da Igreja Assembleia de Deus, lá da Vila Garcia, Ministério Guararema, e também do pastor André, que tiveram a possibilidade lá de fazer uma reforma, reinauguraram lá o prédio, lá a igreja deles, ficou muito bonito. Eu fui convidado, estive lá presente, quero realmente assim parabenizar o trabalho que foi feito por toda aquela comunidade lá da Assembleia de Deus e agradecer pelo convite que foi feito. Fiquei muito honrado em participar dessa grande festa lá. Obrigado a todos vocês e até a próxima sessão.